Bom, olá pessoal. Então, dando continuidade ao nosso vídeo a respeito de pacotes para pegar dados da internet, nesse vídeo eu vou falar sobre o pacote Gets HF Data que eu escrevi e publiquei no CRAN perto de 2015 e 2016. Bom, qual que é a ideia desse pacote, pessoal? Um dos problemas que a gente tem em finanças é a forma que a gente analisa dados de contratos financeiros que são negociados em bolsa, né? Então, essa é uma base de dados que todo mundo conhece, né? Eu acho que quem trabalha, quem começa a ler sobre finanças, estudar, é uma base de dados de preços, né, e retornos, é a primeira, o contato, vamos dizer assim, com dados financeiros. Mas existe um nicho de pesquisa dentro de finanças que é chamada área de microestrutura de mercado. Tá? O que é isso? Essa é uma área de finanças que tenta entender como que a estrutura do mercado financeiro está formada e tenta buscar, vamos chamar assim, soluções para melhorar a forma como esse mercado opera, certo? E nessa área em específica, os dados que a gente analisa, né, e eu posso falar porque eu estudei isso como parte da minha tese de doutorado, então minha tese foi na área de microestrutura de mercado, não mercado brasileiro, mercado europeu de títulos de dívida, mas dentro dessa área a gente faz muita pesquisa, na verdade a grande maioria das pesquisas são com dados na alta frequência, tá? O que isso quer dizer? A gente pega dados do mercado financeiro e olha eles no tempo que a gente chama de tick by tick, né? Então, vamos pensar um dados de preços diários, né? Vamos pegar um dado que você pegou lá com o Get Symbols do Yahoo Finance. Esses dados, eles são nada mais do que o preço fechamento, né? Naquele dia. Então, fechou o dia, anota o preço fechamento e salva uma base de dados. Os dados financeiros de tick by tick são dados de transação por transação. Então, por exemplo, pega um dia lá da ação Petrobras, né? Diversas pessoas estão operando nesse mercado. E toda vez que um comprador encontra um vendedor, vai dar um match das ordens e isso vai virar uma operação, né? Então essa operação, que acontece em milhares de vezes durante o dia, é salva dentro de uma base de dados na alta frequência. Então, voltando ao pacote, tá? O que o pacote faz? Ele possibilita o acesso a essa base de dados na alta frequência. Particularmente para o mercado brasileiro, a B3 disponibiliza um FTP público, onde dados, né, de uma janela relativamente longa, até se for ver a questão de alta frequência, né? Então deixa lá, acho que são 3 meses ou 6 meses que ficam disponíveis dentro desse FTP. Então, o pacote foi um software que eu construí para facilitar esse acesso à base de dados, tá? É basicamente isso. Então, a minha intuição para fazer esse pacote era tentar facilitar que as pessoas fizessem mais pesquisa nesses dados. Então, ele processa os dados, né? Então, ele importa os dados no seu computador, ele lê os dados, processa e até faz alguns cálculos, né, que facilitam a pesquisa lá na outra ponta. Então, eu tenho um artigo publicado, inclusive, a respeito desse pacote, foi publicado na RPFim. Opa, é aqui mesmo. Então, se a gente abrir aqui, nesse paper mostra claramente qual foi a intuição, enfim, tem toda a parte acadêmica, né, de descrição da contribuição do pacote. Se vocês abrirem o PDF aqui, vocês vão ver toda essa parte. Então, vamos ver se eu consigo abrir aqui rapidinho. Então tá aqui, pessoal. Quem tiver interesse em conhecer mais sobre o pacote, tá? A gente faz toda uma análise a respeito de trabalhos anteriores que usaram dados de alta frequência. E aí a gente mostra, então, como usar esse pacote, quais são as funções, os modos de operação. Inclusive, tem até um exemplo prático no final. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, de uma análise, da análise da volatilidade realizada dentro do mercado. Tá? Então, quem tiver interesse na parte mais acadêmica aqui desse projeto, pode achar esse paper no site, indo pelo meu site pessoal ou pelo site da RBFIM, certo? Bom, vamos lá, pessoal. Então, vamos começar a usar esse pacote. Vou tentar mostrar para vocês como que a gente usa ele. Data. Vocês podem ver que eu não tenho pacote, então vamos instalar ele.
Eu vou copiar isso aqui para deixar... Opa, aqui. Eu vou copiar isso aqui para alguém que quiser usar, tá? Se precisar, vou carregar ele. Perfeito. E aqui, pessoal, primeiro ponto da entrada, tá? A gente vai ter que definir quais são os tickers, né? Quais são os identificadores das ações que a gente quer dados de alta frequência. Então, eu vou colocar como ação uma das mais líquidas atualmente, é PTR4. Aqui eu não preciso o ponto SA, tá? O ponto SA que a gente colocou, que nem antes, que nem assim, era simplesmente para o Yahoo Finance, tá? Nesse caso aqui não precisa dessa nomenclatura. Eu vou dar uma data, eu vou chutar aqui, eu não sei se vai ter esses dados, tá? Eu vou pegar 2018-11-01 e aqui, para o last date, eu vou pegar simplesmente 2 datas depois, mais 2, tá? Então, eu vou pegar o first date, vou tentar pegar 2 datas aqui. Aqui eu tenho que transformar como date, senão ele não vai reconhecer essa operação, vamos ver. Tá? Então, eu vou pegar 3 do 1º de novembro, né? Até dia 3 de novembro. Então, vamos lá. A saída desse processo todo vai ser um data frame, então, vou botar df.hf e vamos usar a função direta, getHFData. Tá. getHFData, e aqui a gente escolhe, vamos ver, essa função aqui, ó, essa função principal que vai fazer o download e a leitura dos dados. Então, vamos lá, vamos ver os nossos argumentos. MyAssets vai ser o my.ticker. Type matching, tá? Aqui, ó, isso aqui tu pode escolher, por exemplo, quando a gente trabalha com dados de opções, né? Até uma coisa que eu esqueci de falar no comentário, mas uma coisa bacana desse pacote, tá? É que ele te dá acesso ao mercado de derivativos também, tá? Isso não é uma coisa comum, inclusive é relativamente mais difícil conseguir dados formatados, estruturados do mercado de derivativos, tá? E esse pacote, ele faz isso. Nesse caso, exact ou partial, tá? Exact que a gente vai usar, eu não preciso nem colocar porque esse é o benchmark. O tipo de mercado, tá? É o equity. Então, vamos dar uma olhada no help dele aqui, o que diz. Então, o mercado para baixar, então tem equity, né, que são ações, equity odds, esse aqui é o chamado mercado fracionário, tá? Eles chamam de odd lots, né, em inglês. É o mercado que tem menos liquidez, que você consegue operar menos do que o lote comum, que na mercado de ações são 100 contratos. Tem mercado de opções e tem também o mercado de BMF, que aqui entra contratos agropecuários de outros tipos, né, que não são exatamente opções. Aqui o tipo de data, ó, aqui é uma coisa interessante, pessoal. A gente pode escolher se a gente quer dados de trades, que são operações de compra e venda. Então, é aquela ideia, né? Quando um comprador encontra um vendedor, toda vez que as ordens deles batem, vai sair um negócio, né? Vai sair um trade, tá? Então, por exemplo, né, quando eu vou comprar uma ação, eu dou uma ordem de compra e se tiver um preço de um vendedor que aceita, né, que vai estar no meu limite de preço de compra, vai sair uma transação, tá? Nesse caso, vamos pegar de trades mesmo, uma base de dados mais fácil de entender e até uma menos volumosa. E a outra é orders, tá? O que é orders? Orders são ordens de compra e venda, tá? Então, pode existir uma ordem que não vira um trade, tá? Então, uma ordem não necessariamente pode virar um trade. Mas, em comparação, essa base de dados de ordens é muito mais volumosa do que a base de trades, tá? Por definição. Inclusive, esses dados aqui, ó, de ordens, se o computador não tiver uma boa memória RAM, ele não vai conseguir ler, tá? Ele não vai conseguir baixar, ele vai simplesmente travar, né? Vai travar no sistema operacional. Então, vamos lá. First.date. Colocar last. Vamos ver o que mais tem aqui. Last time, time outputs. Aqui, ó, pessoal, uma coisa bacana também é que pode escolher se você quer dados agregados por um tempo. Então, por exemplo, pode dizer, olha, eu quero dados de 2 em 2 minutos, né? Ou de 5 em 5 minutos. E isso é bem comum em pesquisa empírica, tá? Às vezes a gente usa dados agregados, dependendo do problema que a gente está analisando, fica muito mais simples analisar usando essas agregações ao longo do tempo. Mas os dados cru, né, é o que eu chamei de raw. Tá? Isso aqui é literalmente tick by tick, tá? Então, compra por compra. O que mais aqui? O resto é add GDIF, o download, onde que eu vou baixar esses dados.
Aqui eu vou aproveitar também, tá? Vou mudar o meu diretório. Aquele mesmo comando que eu estou sempre dando. Aqui vai ser path, aqui vai ser dirname. CWD. Vamos ver. E acho que tá ok. Vamos rodar. Vamos ver se vai funcionar. Liquid CNX, type dates. Type data, né? Vamos lá. Perfeito. Então, o que essa função está fazendo? Ela está indo no FTP da Bovespa, ela está checando a existência das datas dentro do FTP, tá? Então, esse FTP, ao longo do tempo, ele vai mudando as datas, tá? É como se fosse uma janela que vai sendo movida. Aqui ele achou, tá? Ele achou essa data aqui, ele está baixando o arquivo FTP. Aqui ele está na primeira tentativa, né? Se der erro, ele vai para a segunda tentativa, até o máximo, que se não me engano são 10 tentativas. Daqui a pouco ele vai ler esse arquivo, vamos esperar um pouco ele lê. Então esses arquivos são grandes, tá? É por isso que está demorando um pouquinho esse download. Então, enquanto isso, hoje eu trouxe um mate aqui, para quem não conhece, quem não é do Sul, né? Isso aqui é o nosso Beltônico Fontoura, tá? É nosso drink aqui para dar uma energia. Então no final do dia sempre tem um mate aqui que, enfim, a gente gosta de tomar. Bom, então acabou de baixar o nosso arquivo. Nesse caso, ele encontrou uma data, né, dentro das datas que eu estava pegando. Provavelmente eu peguei no final de semana, é possível, tá? Não sei porque não achou a outra data também. Mas o que ele fez? Ele baixou o arquivo zipado, né, com os dados. Ele leu esses arquivos e selecionou os meus dados para essa ação que eu estava querendo, que nesse caso é PTR4. Então, vamos verificar o que tem dentro dessa base de dados. Então, dá um glimpse pf.hf. Aqui, ó. Então, o que saiu na outra ponta, tá, pessoal? Eu tenho uma base de dados totalmente estruturada, eu tenho a seção dos dados, né? Nesse caso, eu tenho um dia. Eu tenho PTR4, eu tenho Trade Price, que saiu o preço da transação. Então, por exemplo, nessa data aqui, ó, alguém comprou Petrobras, as preferenciais da Petrobras por 27,76. Aqui tem a quantidade da transação. Aqui tem o horário da transação, tá? Isso que é importante porque a gente pode fazer ordenamento, né, das transações e ver todo um histórico diário do que aconteceu. Aqui tem um Cost Trade Indicator. Para mim nunca foi muito claro o que é isso aqui, certo? Aqui é o Buy Member. Isso aqui, qual que é a corretora que deu a ordem de compra dessa transação, tá? Então, toda transação tem uma hora de compra e uma hora de venda por trás, tá? Então, o Buy Member, esse número aqui, indica a corretora. O número, pessoal, se abrir o site da Bovespa aí numa parte sobre corretoras, tá? Você descobre qual corretora que é correspondente a esse número, tá? Então, por exemplo, pode ser XP, pode ser a Rico Corretora, pode ser várias delas, tá? E da mesma forma tem também a corretora do vendedor, né, dessa ordem de compra. Aqui tem o data tempo, né, que é uma estrutura básica do R para você dizer datas e tempos. Então, não precisa nem processar esse string, tá? Já sai aqui o objeto. E tem o chamado trade sign também. Isso aqui indica quem que é o agressor dessa transação. Quando é -1, quer dizer que o vendedor foi o agressor, e quando é +1, quer dizer que foi o comprador. Tá? O agressor, ele é a pessoa que iniciou a transação. Tá? Então, imagina que tem um mercado financeiro que opera num livro de negócios, então as pessoas ficam lançando ordens de compra e venda, e esse livro de negócio é organizado por preço e tempo. Né? Essa é a prioridade com que a gente constrói esse livro. Então, o agressor é o cara que deu a ordem que originou o trade. Então, imagina que eu sou um vendedor, tá? Eu dei uma ordem de venda, né? Eu tô lá quietinho, né? Tô passivamente esperando alguém acertar a minha ordem de venda, e aí vem um agressor que vai lá e pá, dá um ping no meu preço, né? Acerta o meu preço de venda, e ele que ocasionou o trade, tá? Então, nesse caso, foi uma transação que foi iniciada pelo comprador, né?
O lado contrário é quando, por exemplo, imagina que eu dou uma ordem de compra, né, e aí eu fico passivamente esperando alguém acertar minha ordem de compra, né, dentro desse livro de negócio, e aí vem o vendedor e dá uma ordem, dá um match no preço, e aí sim vira uma compra aqui, tá? Então esses dados, pessoal, tem um monte de coisa que dá para fazer com eles, assim, poxa, dá para fazer análise de liquidez, dá para fazer análise de impacto de preço, dá para fazer algo trading, né, dá para fazer algoritmos para verificar se alguma regra de negociação tem um retorno positivo. Então, dá para fazer realmente bastante coisa com esses dados, certo? Então, isso aqui foi dados raw, né? Aqui eu peguei uma ação, tá? Mas eu poderia pegar outra também, ia ser exatamente muito parecido. A única diferença, né, é que ia ter dados empilhados aqui por cada ação, tá? Então não precisa exatamente mostrar isso. Vamos ver dados agora agregados, que é uma coisa bem interessante desse conhecer. Então, agregados. Então, aqui é só mudar a GG. Vamos ver se vai funcionar. Opa. Aqui, ó, quando eu defino o agregado, eu sou obrigado a dar também o comando para dizer quando é que vai ser o horário, tá? Então, vamos colocar aqui. Só copiar. É perfeito, tá? Então, o que ele está fazendo? Deixa eu cancelar aqui, vamos agregar para o outro lado. Então, vamos colocar qual que é a diferença, tá? Aqui a gente pode colocar, então, um valor, por exemplo, de 5 minutos. Aqui vai, então, o que ele vai fazer, ó? Nesse caso, eu já tenho o arquivo baixado, tá? Então, ele nunca baixa 2 vezes o mesmo arquivo, ele checa se existe, simplesmente lê o que tem ali salvo no computador. E agora ele está lendo esse arquivo, e depois da leitura, ele vai fazer essa agregação, né, que vai sair, então, esses dados agregados a respeito da Petrobras. Tá? Então, enquanto ele faz ali, fica lendo. Então, note, pessoal, esse é um arquivo bem relativamente grande. Meu computador aqui, ele é bem potente. Ele tem 16 núcleos, 16 núcleos, tem 16 GB de RAM, e SSD, e mesmo assim ele demora um tempão para ler esses dados, tá? Então, ele é são dados bastante volumosos. Bom, então ele acabou, né, agregou, e agora nota a diferença, né? Antes eu tinha um data frame lá com um monte de observação, né, e agora sobrou simplesmente 71. Então o que aconteceu? Ele dividiu um dia, né, em 71 partes. Então vamos dar uma olhada aqui do que saiu. Tá aqui, ó. Então, o que tem? De novo, tem algumas colunas que se repetem. Então, símbolo, date, trade date time. Aqui, ó, notem que ele já agregou, né? Então, começou às 11 da manhã, depois vai começar 11:05 e assim por diante. Tem o número de negócios em cada sessão do tempo, né? Então, por exemplo, nos primeiros 5 minutos, a partir das 11 horas, 754 compras e vendas, né? Transações inteiras foram realizadas. Tem o último preço dentro desse período de tempo, tem o preço ajustado ou ponderado pelo volume, então uma média ponderada pelo volume, que é uma ideia para dizer assim, uma coisa mais clara do que seria um preço acessível, né, um preço esperado de compra ou venda nesse ponto no tempo. Tem o retorno também nesse período, tem a volatilidade, tem a quantidade que foi operada, tem o volume financeiro negociado, o número de compras e o número de vendas. Tá? Então, essa base de dados aqui seria também, da mesma forma que eu falei para dados que são raw, né, crus, essa aqui seria uma base de dados também para fazer bastante coisa em termos de pesquisa, certo? Então, isso é uma coisa bem interessante. Aqui, outra coisa interessante que dá para fazer também é verificar dados de mercado vamos pegar de opções, que é algo que não é muito pesquisado no Brasil, tá? E eu até entendo por quê, porque são dados mais difíceis de trabalhar. Então vamos pegar aqui, ó, nesse caso eu vou dar simplesmente o identificador da opção, nesse caso PTR, então são opções de compra e venda da Petrobras. Aqui eu vou usar o mesmo ticker e aqui eu vou dizer que eu quero options. E aqui, ó, pessoal, eu tenho que dizer que o type matching vai ser partial, tá? Que a ideia é assim, ele vai procurar, né, tickers que batem parcialmente com esse string aqui. Então, toda opção que tiver esse string, que é o identificador de opções da Petrobras, ele vai voltar nos dados. Vamos pegar GG.
Me parece razoável. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Vamos lá. Trades and orders, input data. Opa, errei aqui, né? Vamos lá. Errei o argumento, né? Vamos lá. Então aqui tem que ser type data, vai ser equity. Opa. Vai ser trade de novo, desculpe. Vamos lá. Agora vai. Eu prefiro a mesma coisa, ele foi lá, ele achou o arquivo no FTP da data, né? Agora está baixando. E aqui, observe que ele lê mais rápido, porque os dados realmente são em menor volume, né? Então, as opções não são tão transacionadas do que as ações, né, no total, e isso acaba gerando uma diferença aí no tamanho do arquivo. Vamos dar uma olhada no que sai no final, tá aqui, ó. Então eu tenho, para quem conhece esse mercado de opções, tá? Isso aqui é o ticker da opção, então eu tenho aqui o identificador da ação. Esse A vai dizer qual que é o mês que vai vencer essa ação, né? Eu não lembro agora o A, mas eu imagino é janeiro, né? Mas eu não lembro se é a opção eu acho que é a opção de compra, uma call, né? Que vai vencer em janeiro. E esse 19 é o preço exercício, tá? O chamado strike price, né? Que vai ser o preço com que o comprador da call vai poder exercer a sua opção de compra, tá? Então esse nomezinho, o ticker, aqui dá bastante informação a respeito desse contrato financeiro. E nota que tem vários, né? Inclusive a gente pode fazer aqui, ó, vamos ver quais são os únicos .hf symbol aqui, ó. Aí, ó, tá vendo? Olha a quantidade de opção que tem, tá? Só nessa data. Essas são as opções que estavam sendo negociadas, tá? Então, umas com mais liquidez, outras com menos liquidez, enfim. Tá tudo aí, tá? Uma coisa que eu esqueci de mostrar também, pessoal, vai ser olhando o FTP, tá? Eu vou colocar aqui em cima, porque acho que tem uma sequência lógica. Então, olhando FTP, arquivos disponíveis no FTP. Então, tem uma função, vamos chamar de f.ftp, que retorna quais são os arquivos que estão disponíveis. Então, get hfdata, check FTP contents, aqui, ó. Aqui tu pode escolher o tipo de mercado, então vamos pegar simplesmente equity, tá? Que é o básico. The type of data, trades value. Então, tá certo, vamos ver isso aqui. Beleza, então ele leu o FTP e ele retorna esses dados. Então, inclusive, eu posso abrir aqui, ó, e vai me mostrar quais são os arquivos que estão disponíveis. Então, o que é bacana disso, pessoal? Porque eu vejo as datas, tá? Então, eu vejo, por exemplo, ó, que a primeira data disponível para o mercado de ações vai ser em julho de 2018, e a última disponível vai ser do dia 7/12, tá? Então, notem, é bem recente, pessoal, 5 dias atrás, tá? Esses dados estavam disponíveis. Então, de novo, é uma janela móvel, tá? Que a B3 vai atualizando ao longo do tempo. Então, esse é um pacote bem interessante, é um pacote bem específico de uma área de finanças, né? Que é microestrutura. Aqui acho que vale também destacar que é o único pacote nesse sentido, pessoal. Não tem nada próximo disso dentro do CRAN. Eu acho que a razão é que encontrar dados de alta frequência, uma fonte, né? E mais importante, uma fonte que fosse aberta na internet, que as pessoas pudessem acessar, como o caso desse FTP público da B3, isso realmente não existe, tá? Então, isso é algo bem interessante que eu espero, né? Eu acredito, né, que tenha dado aí um boost, né? Um aumento aí da qualidade, da reproducibilidade das pesquisas nessa área de microestrutura dentro do país, certo? Bom, eu acho que é isso, pessoal, certo? Vamos sobre o pacote HF Data e até o próximo vídeo.